Um incêndio, deflagrado na ala sul de um shopping da cidade, se agrava enquanto bombeiros, jornalistas, médicos, populares, filósofos e outras personagens reagem à tragédia a partir do que na peça foi convencionado chamar novo normal. Cada personagem dá a sua versão, posição ou análise do incêndio, sempre a partir de reações hiperbolizadas que beiram ao alcance o absurdo. O novo normal da trama apresenta-se como uma organização social que aos poucos vai naturalizando e banalizando o caos em que vivem as personagens. Foi por vontade de Deus que vivo nesta ansiedade, que todos os ais são meus, que é toda minha saudade. Foi por vontade de Deus. Atenção, pessoal. O foco do fogo é na ala sul do shopping e ele vem em direção ao norte, passando pela ala oeste. Então, teremos duas frentes de trabalho. Uma que já está atuando pela ala sul e que avançará do foco do incêndio em direção à ala oeste, e vocês, que abrirão caminho pela ala leste, buscando evacuar o prédio através de um corredor. A evacuação deve ser rápida e segura. Uma parte de vocês fará a retaguarda para a evacuação e a outra avançará para o lado oeste para tentar conter a propagação do fogo. Alô, capitã. A equipe da Zona Sul, diz que está tendo muita dificuldade de evacuar o prédio, seja pela ala leste ou seja pela própria ala sul, onde estão atuando. Parece que os lojistas, capitã, estão resistentes à ideia de evacuação. Fim de ano, período difícil, lucrativo. Querem que apaguemos o fogo sem expulsar os clientes, capitã. Mas isso não faz o menor sentido. Olha, eles queiram ou não, o prédio será evacuado. Se precisarem usar a força, usem. A evacuação precisa ser imediata. Correto, capitã, mas insisto, a situação é complicada. Estamos falando de pequenos proprietários que precisam pagar suas contas no fim do ano, no fim do mês. Muita gente investiu toda a economia nesse período. Oh, minha tia, capitã, por exemplo. Então, minha tia. Bom, isso não importa. O fato é que não podemos simplesmente escorraçar essa gente dali. Estamos lidando com pessoas, capitã. Se ainda estivéssemos numa favela, numa ocupação, numa manifestação de professores. Entendo. Mas e os clientes? Eles devem estar em pânico, buscando uma rota de fuga. Olha, façam a evacuação ao menos dos clientes. Isso. A maioria deles insiste em romper o cerco, capitã. Acho mais prudente isolarmos apenas o local das chamas e permitir que as compras prossigam com segurança. Que assim seja feito. Olha, mas não percamos mais tempo. Isolem o local da chama e cuidem para que os transeuntes usem ao menos algum equipamento que os protejam de perigos maiores. Positivo? Positivo, capitã. O fogo continua por aqui, Heloísa. Muita fumaça, os bombeiros já cercam o prédio, mas a situação segue bastante polêmica. Parece que os bombeiros estão tentando evacuar o edifício, mas as pessoas questionam seu legítimo direito de ir e vir, garantido inclusive pela nossa Constituição. É o eterno conflito entre segurança e liberdade.
Para uns, a liberdade pode ser totalmente desprezada em prol da segurança, e para outros, a segurança só faz sentido se houver liberdade. Eu me dei o trabalho de verificar a lei e a situação fica ainda mais complicada. O shopping é um espaço privado, no entanto, ele é de circulação pública, ou seja, é aberto ao público. Sendo assim, ele não pode, em hipótese alguma, discriminar ou selecionar a entrada de quem quer que seja. O que faz sentido, não é mesmo? Imagine se eles decidissem deixar apenas pessoas brancas entrarem. A turma do mimimi já estaria aqui na porta fazendo protesto, escandalizando, não é mesmo? É nesse sentido que a luta parece justa. De um lado, os que defendem apenas a entrada dos bombeiros e de alguns funcionários que possam contribuir com a retenção do fogo. E de outro, aqueles que enxergam nisso uma espécie de não bombeirofobia e acham que todos temos direitos iguais de adentrar um espaço que, embora privado, é bom lembrar, se diz aberto ao público. É um bom debate. Vamos ver o que as autoridades vão falar. É com você, Luísa. A ordem do major é que as pessoas possam circular desde que equipadas com material de proteção. Vamos também limitar a circulação para não tumultuar o trabalho dos bombeiros. Ok? Pronto. Positivo. Bom, pessoal, a supervisão foi trocada. Eu sei, no meio do incêndio, sei que não é o momento mais propício, mas não tem como controlar isso. A nova supervisão é contra controlar o número de circulantes, mas manteremos as medidas de proteção. Positivo? Instante. Pronto. Ok, positivo. Olha, desculpa, pessoal. Houve uma nova mudança. A nova supervisão acha que devemos respeitar também a decisão de cada um de se proteger como achar melhor. Só pediu para que sejamos bem didáticos em comunicar à população dos riscos, dos números, das medidas mais eficazes de proteção. Um instante. Oi. Claro. Positivo. Bom, pessoal, nova mudança. É para apagar o fogo, só isso. Cada cidadão faz o que quiser. E nada de recados à imprensa. Sem entrevista, sem números de feridos. Vamos focar em apagar o fogo, pessoal. Bora! Então, minha senhora, como está o clima lá dentro? Um horror. Tá um horror lá dentro. Uma falta de absurdo. Na praça de alimentação, 2 mulheres se beijando. Isso aqui agora é o quê? Sodoma, é Gomorra. Eu não tenho nada contra. Sempre fui cabeça aberta para isso. Quer beijar? Beija. Mas lá na casa delas, sabe? O que eu fico pensando é como que eu vou explicar isso para os meus filhos. Eu penso mesmo nos pobres, os bombeiros, porque a vida deles não importa. A minha vida vale mais do que a de um bombeiro? Porque ele pode arriscar a sua vida para nos colocar em segurança e eu vou deixar de entrar num shopping para fechar os números da franquia? Me fala, a deadline está esgotando e se eu não cumpro com o meu job, o annual budget, fica comprometido. Isso causa um prejuízo para todo o staff da firma. É claro que se eu pudesse, eu resolveria isso numa call, eu faria um meet com os envolvidos e pronto, mas eu preciso averiguar tudo em loco. Eu preciso estar in. Se eu não cumpro com a deadline, eu coloco em risco a saúde da empresa, está me entendendo? A gente fala muito da saúde das pessoas, mas não percebe que a saúde delas depende da saúde de outras engrenagens. Quem, no final, que vai pagar o salário do bombeiro? Se não o imposto suado da empresa. É com dinheiro que não conseguimos sonegar, é que o bombeiro se alimentará amanhã. E ainda tem gente que chama isso de contribuição. Bom, acaba de chegar ao local um grupo de manifestantes que defendem a evacuação imediata do prédio. Só um instante. A esperança nas mãos da juventude. Eu estou aqui agora com Pérola Dias, líder do movimento pró-evacuação.
É isso mesmo, Pérola? Pérola? É isso mesmo? É isso mesmo. A juventude acaba de invadir a praça de alimentação e, nesse momento, entoam brados de luta. Um movimento organizado, sem violência e sem depredação. A praça de alimentação está inteiramente tomada, mas agora que o fogo começa a avançar, você acredita na resistência dos manifestantes, Pérola? Com certeza. A luta não é apenas para a nossa geração, mas para que outras gerações tenham a sua sobrevivência garantida. Eu não acredito que o fogo vai intimidar os manifestantes. O quê? Acabo de saber agora que uma senhora que passava pelo local foi tomada pela chama e os manifestantes deram a própria roupa para abafar o fogo. Isso é que é solidariedade. Que maravilha! Mas claro também que o movimento causa divergências. Até mesmo entre os apoiadores da evacuação. Há quem diga que não é sensato tumultuar o local, né? Claro, porque foi com sensatez que resolvemos todos os problemas desse país, né? Estamos cansados de sensatez. Esses ditos sensatos, moderados, isentões, precisam escutar a voz das ruas. Que venham aqui se queimar conosco. É muito fácil ficar protegido no aconchego do seu lar, enquanto tem gente morrendo aqui por uma ordem absurda de não evacuação. Talvez quando os familiares, os amigos estiverem morrendo queimados ou intoxicados, eles mudem de opinião. Então, obrigado, Pérola Dias. Estamos todos com vocês. Não deixem o fogo apagar a chama e a força dessa juventude. Bom, é sem dúvidas uma das reportagens mais emocionantes que eu cubro. É um momento ímpar na história desse país. Há quem fale em primavera da evacuação. Chegaram a falar em primavera shopping, mas soa muito comercial. É um aviso de que o medo há de vencer a esperança e de que o ódio há de vencer o amor. Melhor, o contrário. Desculpe, gente. É emoção. Desculpem. Que coisa bonita, né? Pessoas de muitas cores, de várias bandeiras, um sopro de esperança para que nós, que cobrimos política em anos tão difíceis, todos em uma só voz. Eu não sei se é possível escutar os gritos lá de dentro. Eles entoam um bela tchau, da revolucionária série La Casa de Papel. É a verdadeira festa da democracia numa versão totalmente brasileira, né? Gente, é um absurdo o que está acontecendo lá dentro. As pessoas perderam a noção, sabe? É como se não tivesse mais fogo. Para essa turma aí, o incêndio já acabou. Todo mundo sem equipamento de proteção, atravessando os corredores interditados. Eu, que precisei entrar, eu fiquei admirada, sabe? Antes eu não tivesse saído de casa. Mas nem todo mundo pode escolher, não é não? E aí que é o maior problema. Porque aqueles que precisam entrar são atrapalhados pelos que estão ali por uma bobagem qualquer. E cada pessoa a mais dentro do shopping é um problema a mais para os bombeiros, é um risco a mais, é uma vida a mais que corre perigo. E aí é um problema a mais para as pessoas que, como eu, tiveram que se arriscar, adentrar o ambiente. E, eu não digo só pelo tumulto que causa, não. Eu digo principalmente pelo comportamento, pelo desprezo que as pessoas têm pelo próximo. Uma falta de consideração. Nós, que precisamos entrar por um motivo de força maior, nós ficamos, assim, apavorados, sem lugar. Eu fico mesmo assim, até repensando se eu realmente devia ter entrado. Porque se eu entrei, foi porque eu precisei comprar uma película nova para o meu celular. E aí, eu aproveitei que eu já estava lá dentro e aí eu fui tomar uma cerveja artesanal na cantina do Joel. Porque também isso é questão de saúde mental, sabe? Por isso que eu levei as crianças também para brincarem,
Pelo menos um pouquinho ali no playground, sabe, gente? Porque criança precisa interagir, brincar, sujar, sabe? Não, criança precisa de shopping, faz bem. Para a gente também, sabe? É uma coisa para a alma, uma coisa a mais. Um lance de saúde mental, alinhamento de chakras. Mas aí, nesse caos também, com as pessoas sem equipamento, correndo de um lado para o outro, todo mundo sendo queimado. Eu nem sei se fez mais mal ou mais bem para minha família. E aí, para completar esse absurdo todo, a loja de celular estava fechada. E aí eu voltei para minha casa sem a minha película. Mas de verdade, o que eu acho mesmo que falta é consideração com o outro, é senso de coletividade. Porque se todos fossem ao shopping apenas quando precisasse, com todos os equipamentos, respeitando as regras, sabe? A gente podia ter evitado essas perdas, podia ter evitado essas feridas. Bom, aqui retornando, eu estou encontrando agora com uma senhora, vou tentar abordá-la. Senhora, por favor. A gente por favor, já senhora, não sabe. A gente já não sabe mais lá dentro. O que não sabemos? A gente já não sabe se é mulher, se é homem. Perceba a falta de absurdo. Ela estava toda vestida de mulher. Ela, sim, na verdade, ele, né? Ele estava todo maquiada, uma mulher elegante, finíssima. De longe parecia uma mulher. Se a Bia, minha amiga, não avisa, eu teria tratado ela como uma mulher. Ela quer dizer ele, né? É praticamente uma mulher. Mas a Bia estava ali, me chamando a atenção. A Bia é sagaz para essas coisas. Agora, veja, uma mulher daquela, um homem, né? Ali, na praça de alimentação do principal shopping da cidade. Não fica bem, até mesmo para o shopping. Isso não fica bem. Como é que eu vou explicar isso para os meus filhos? Estranha forma de vida tem esse meu coração. Vive de vida perdida, quem lhe daria condão? Que estranha forma de vida. Olha, a nova pomada já está disponível e já é frequentemente usada para muitos outros problemas dermatológicos. Chama-se betamezol. Não existe nenhuma publicação científica a respeito do uso dessa pomada especificamente para queimaduras. E é só por isso que eles não podem colocar na bula que é indicado para isso ou aquilo. Mas eles estão em laboratórios. Eles não estão como nós, trabalhando na ponta todo dia. Eu recebi essa pomada de um representante. E, de início, eu confesso que fui cético. Mas depois ele me falou os benefícios e eu vi que valia a pena testar. Mal não ia fazer, né? A ciência hoje está muito ideologizada. Então, mesmo um medicamento comum, como uma pomada, já vira um problema. Não dá mais para confiar no que diz a bula ou as pesquisas feitas por institutos, universidades, e sabe-se lá com quais interesses. A ideia hoje é duvidar de tudo. E isso é o princípio científico. Por isso, eu venho já há algum tempo substituindo as teorias pela experiência pessoal. Não me importa o que dizem os livros, eu quero observar por mim mesmo. Em outras palavras, é o que eu digo aos meus pacientes. Eu não leio, eu testo. Eu não estudo, eu vejo. Bater aqui na minha porta dizendo que tal ou qual remédio cura isso, cura aquilo, é indicado para isso, contraindicado para aquilo, eu testo. Não há nada que possa enganar o que os nossos olhos veem. Eu dou o remédio. Curou? Então vale. Não curou? É porcaria. Matou o paciente? Então é letal. Não matou? Não é letal.
Nós precisamos resgatar a total confiança em nós mesmos, nos nossos 5 sentidos, no que a vida nos revela. Olha, dia desses, eu fiz uma observação ousada. Eu saí às 6 da manhã para correr. O sol despontava lá na linha do horizonte. Por volta das 8, eu já havia retornado, tomado banho e dirigia meu carro rumo ao consultório. O sol batia direto no para-brisa. E quando eu desci do carro, a minha sombra, ela estava estirada no chão, mas um pouco encolhida também. Ah, mas ao meio-dia veio a epifania. Numa saída rápida para o almoço, eu observei que o sol pairava em cima da minha cabeça e praticamente não havia mais sombra. Eu tinha uma conclusão. O sol movia-se sobre a minha cabeça e eu podia acompanhá-lo com os meus próprios olhos. Não eram livros, não eram satélites, não era uma tradição, não era a NASA, não era a Anvisa, não era nada. Eram os meus próprios olhos, enxergando o sol se mexer enquanto a terra pasmava parada embaixo de mim, embaixo do sol, imóvel, e o sol em pleno movimento. Era ciência de novo em minhas mãos, em meus olhos. Cada um de nós é um cientista. E todos nós podemos ver o mundo pelos sentidos que o Criador nos deu. O fogo começou foi na loja de eletrodomésticos. Já temos indícios fortes que foi no momento de testagem dos produtos. Agora, o que não pode acontecer é toda uma classe de lojistas, ser prejudicada por conta dos riscos de uma loja específica. Sem falar que o próprio proprietário também pode ter ateado o fogo propositalmente para não pagar as dívidas que estavam à beira de fechar a sua loja. Ai, eu não faço acusações, amigo. Eu trabalho com fatos. Mas se eu tenho uma loja de chocolates, devo ser punido pela negligência ou até mesmo, de novo, sem fazer acusações, por uma atitude, quem sabe, criminosa de alguém? Uma vez, eu vi o dono da loja no bar da frente, totalmente embriagado. Não seria um sintoma de alcoolismo? Não chamam ele até de o alcoholic? Eu prefiro não acusar ninguém. Mas acho que chocolate não é sequer inflamável para que um proprietário, suponhamos, de uma loja de chocolate seja prejudicado. Uma ação criminosa como essas, perpetrada por um alcoólatra, ficará impune? Ficará impune? Suponhamos que uma pessoa tem uma loja de perfumes, e perfume é inflamável, dizem. É importante lembrar, dizem. Essa comerciante honesta, direita, deveria fechar as suas portas? É, de fato, uma questão complicada. Porque suponhamos que o proprietário da loja de chocolates esteja apavorado, sei lá, por uma loja vizinha, suponhamos, de perfume, que pode projetar todo o fogo para dentro da loja dele. Não seria o mais prudente fechar a loja de perfumes por poucos dias, até que o incêndio seja totalmente controlado? Mas suponhamos que a proprietária da loja de perfumes tenha investido o que tinha e o que não tinha em produtos para o fim do ano. E que suponhamos ainda, ela está com a mãe doente. E mais, com várias prestações do imóvel atrasadas. E que tem uma filha que acabou de passar no vestibular e que está morando fora com aluguel de morrer. Agora essa pobre mulher deveria mesmo fechar a loja sem sequer ter a garantia
que o criminoso alcoólatra que fez isso terá condições de arcar com todo o prejuízo dela? Compreendo, minha amiga, eu compreendo. Mas suponhamos que o dono da loja de chocolates queira fazer uma promoção relâmpago para queimar o estoque. Aqui no sentido metafórico, por favor, né? Mas nenhum cliente queira vir até a sua loja porque a proprietária da loja de perfumes faz chilique para não fechar a sua loja. Mas suponhamos ainda que a proprietária da loja de perfumes, que sempre foi uma mulher de bom coração, esteja fora de si, pronta para matar quem esteja em sua frente. E num surto, ela ataque a loja vizinha. Suponhamos, uma loja de chocolates. E que lhe arranque o proprietário e esmague a cabeça dele com um extintor de incêndio. Que arranque pelos cabelos e que lhe meta a mão na fuça e que lhe faça engolir aquele chafariz de chocolate horroroso que fica na porta da loja. Eu lhe pergunto, essa mulher não deveria ser absolvida? Bom, trocaremos o retardante de fogo por uma nova tecnologia. O major já deu as orientações. É uma espuma com alta eficácia para combater incêndios. Primeira tenente? Oi, não escuto? Oi, capitã, na escuta? Pronto, na escuta. Pois bem, capitã, como eu ia dizendo, havia lhe perguntado qual nós iremos usar, capitã. Temos no quartel 2 marcas diferentes da mesma tecnologia, capitã. Não importa qual usaremos, qualquer uma delas. Olha, as duas foram aprovadas pelo Inmetro, não foram? Foram, mas uma é de uma empresa muito próxima do prefeito. E a outra vem de um representante aí da empresa em que o governador é sócio. Isso importa? Estão dizendo que a do prefeito altera o DNA das pessoas, capitã. E como a área não foi toda evacuada... Mas será possível? Altera o DNA, o código genético, você está falando? Não, que loucura. Tudo bem. Vamos usar a outra, tanto faz. Olha, não temos tempo, ok? A outra dizem, capitã, que causa autismo. Autismo? Aquela doença? Na verdade, é um transtorno mental. Mais especificamente, o transtorno do espectro autista, TEA. Uma espuma retardante de fogo não causa autismo? Causa modificação genética? Não, daqui a pouco vamos falar que transforma a gente em jacaré. Vamos só com água, então, certo? Capitã, é que a água está em falta, capitã. No quartel? No planeta. Mas então, retornando aqui, senhora, você estava me explicando sobre algumas situações. O que está acontecendo? Me explica melhor. Não. Agora veja. Ao lado do shopping tem essa faculdade de medicina. Eles vêm aqui lanchar todo dia. Agora deu para aparecer uma menina. Como que fala isso? Eu nem sei hoje como que chama. Uma moreninha, sabe? Preta, negra, não pode falar mais, né? Uma escurinha, parda, acho que é parda que fala hoje, né? Uma pardinha. No meio dos médicos. É estranho. Eu não digo que seja errado, mas me falar que não é estranho é demais. A menina com cara de empregada doméstica. Tem gente que vai criticar minha fala, mas eu não vejo problema algum em ser empregada doméstica. Eu não vejo nada de errado. É um trabalho digno como qualquer outro. Então, qual o problema de dizer que ela tem cara de empregada doméstica? Não é vergonha ter cara de empregada. Não é vergonha. Vergonha é não trabalhar. Agora, que é estranho, não diga isso da medicina. Isso não é o problema. Não sei se ela entrou com cota, esses negócios aí, mas tudo bem. Quer estudar? Estude. Mas me pergunto, quando ela formar para a pessoa que vai lá consultar, sabe? Eu não sei se vão confiar em ver uma menina com cara de empregada doméstica atendendo. Isso não é preconceito, isso é realidade.
É realidade. Agora, como que eu vou explicar para os meus filhos essa falta de absurdo? Como que eu vou falar para ele que a médica dele parece a filha da Neide, que trabalha em casa, ou talvez até mesmo seja a filha da Neide, sendo que ele talvez nem mesmo consiga entrar por causa do negócio da cota? Coração independente, coração que não comando, vives perdido entre a gente, teimosamente sangrando, coração independente. Senhor prefeito, desculpa, acho que o seu som não está saindo. Desculpa, acho que pode ser algum problema. Tá ouvindo? Agora sim, obrigada. Então vamos lá. O que a senhora acha que dá para manter aberto e o que acha que tem que fechar? Senhor prefeito, toda a ala oeste, passando pela loja de chocolates até A loja até de o corredor. chocolates, a loja de chocolates fica aberta. Ah, sim, a loja de chocolates fica aberta, mas as demais precisam ser fechadas. A perfumaria também. A perfumaria, senhor prefeito? Isso, a perfumaria fica aberta. Tem alguma escola lá? Não, senhor prefeito, não há nenhuma escola. A gente está falando de um shopping. Porém, se houvesse, o mais prudente seria fechar também. Ok, pode fechar a escola, não é urgência. Tá, senhor prefeito, mas como eu disse, não há escolas. Pois a feche. Tá bom, escolas fechadas. Ah, senhor prefeito, na ala leste, tá aqui, ó, tem um teatro. Teatro? Fecha o teatro. Pelo amor de tudo que é de mais sagrado, fecha o teatro. Sim, fechamos o teatro e toda a ala leste, principalmente os bares, os restaurantes, a praça de... Nossa, a praça de alimentação precisa... Mas a senhora não vai me fechar um bar, não é mesmo? Ou vai fechar um bar? Onde é que as pessoas vão se aliviar? Deixa o bar. Não tem nenhuma biblioteca por ali, não, né? Biblioteca, senhor prefeito? Pelo que eu me lembre, não. Apesar que seria providencial ter uma biblioteca ao lado do teatro, mas, pelo que eu me lembre, por ali somente alguns bares mesmo. Fecha a biblioteca. E não se fala mais nisso. Nas proximidades ali do shopping, há também uma universidade, não é mesmo? Sim, senhor prefeito, há uma universidade, mas ela está totalmente segura. Fecha a universidade. Mas, senhor prefeito, ela está segura. O prédio mais próximo, que é o da Faculdade de Medicina, está a metros de distância do foco, não tem problema. O prédio da medicina? A senhora me deixa aberto. Fecha os demais. Principalmente os cursos de humanas. Não vai me querer manter aberto num caos desses? Esses cursos de humanas aí, né? Serão fechados, senhor prefeito. Mas eu acho que nós devemos nos ater ao que está dentro do shopping. O cinema, por exemplo. Cinema, deixa. Melhor. Corta só os filmes nacionais, porque usam verba pública para ficar falando mal do nosso país, mostrando miséria, essas coisas. Deixa só as sessões de aventura, os desenhos animados, né? Melhor, tem uns desenhos aí muito subversivos. O cinema será fechado. Sim, cinema fechado, exceto as programações do gosto do senhor prefeito. Perfeita solução.
é democrática, inclusive, né? Eu sabia que eu não ia me decepcionar com uma secretária de saúde dessas. Então, minha senhora, continuando a nossa entrevista, você estava me falando de uma outra situação. Perceba, meu senhor, precisamos perceber. Perceba essa falta de absurdo. Eu sentada na praça de alimentação e me aparece uma pardinha, negrinha que fala agora, né? Uma pretinha da faculdade de medicina de mãos dadas com outra menina. Mas não é só isso, não. Você acredita que a Bia me disse que a pretinha, era menino? É menino. Então, ela, que na verdade é ele, entra na praça de alimentação do shopping, cheia de sem-vergonhice, com outra menina. Quer dizer, ela era um rapaz, então entra um rapaz com uma menina. Olha só, até que não tem problema, né? Um rapaz e uma menina. Mas não, espera, porque era uma mulher com outra mulher, mas uma mulher que não era mulher. Então, era um homem com outra mulher, mas era lésbica mesmo assim. Viu como é difícil? É difícil. Era uma mulher preta, estudante de medicina, com cara de empregada, namorando uma outra mulher, mas uma delas era um homem. É uma falta de absurdo. Como que eu vou explicar isso para os meus filhos? Mas, minha senhora, quantos anos têm seus filhos? Que pergunta indelicada. Eu não pude ter filhos, não. Eu tive que tirar o útero. Aí você me pergunta se eu adotaria. Eu adotaria, claro. Mas o que eu tenho medo é desse desse DNA, porque isso fica na pessoa, né? A linhagem da pessoa se fica. Você vai adotar, você não sabe quem foi o pai e quem foi a mãe. E se o filho for bandido? Se o filho for bandido, isso passa pela genética, dizem. Quem é que garante? Fala que não passa, fala que não passa. Como que garante? Eu até adotaria, mas eu não adotaria um menino que foi abandonado pela família, porque era pobre, porque não tinha condição de criar, qualquer coisa assim, não. Eu queria adotar... Era um filho de classe média, de um rico, aqueles bebezinhos de revista, de um que foi abandonado, bem bebezinho, se possível, um rosinha ainda, que acabou de nascer num hospital bem chique e já foi abandonado. Meu sonho era que esse bebezinho, que nasceu numa família estruturada, organizada, fosse abandonado por maldade da família na porta da minha casa. Eu adotaria esse. Não, que dozinha, só de pensar. Eu ia dar amor demais. Eu criaria como se fosse meu. Você nem imagina. Então, respondendo à terceira pergunta, é difícil prever. O que podemos, por enquanto, afirmar é que já atravessamos o período mais tenso desse caos. É o nouvel normal, como gostam de chamar os franceses, o novo normal. Já não estamos na sociedade capitalista de produção, que marca o período da Revolução Industrial. Tampouco podemos dizer que estamos na sociedade capitalista de consumo do pós-guerra. Trata-se de uma contemporaneidade tardia, uma nova contemporaneité em que os ideais da Revolução Francesa já não bastam, nem as análises de Tocqueville. É a era de Zuckerberg, Jobs, Gates e Musk que lançam o mundo a um novo patamar. Nouveau niveau para os franceses. Algo que recodifica o princípio da incerteza de Heisenberg a partir da tecnologia que reencontra nas confissões agostinianas um terreno propício para o retorno ao medievalesco. Mutatis mutandis, de uma forma mais sucinta e clara, para não ficarmos aqui no pedantismo, né? Odeio gente pedante.
É uma espécie de Idade Média com alta tecnologia. Haute tecnologie, como preferem os franceses. Estamos aqui com os números oficiais de pessoas que não sofreram nenhum tipo de lesão, principalmente lesão fatal, no episódio do shopping. Contando toda a população do Brasil, foram em torno de 210 milhões de pessoas que não foram atingidas por esse incêndio. Um número espetacular. Talvez um recorde nesses casos. Grande parte da cidade e do país, a parte ainda maior, não foi atingida pelo incêndio. Como sabem, já há algum tempo não adotamos mais aquele jornalismo sensacionalista que vibra com a desgraça e buscamos repassar mais o lado cheio do copo do que o lado vazio. Assim, preferimos não alardear. E a gente também não pode, não está autorizado a isso, né? Ah, tá. Com números de feridos e com prejuízos causados pelo incêndio. O que podemos dizer é que, com exceção dos gravemente feridos, tanto os mortos como os sobreviventes passam todos bem e a vida da cidade segue normalmente. Agora vamos para as notícias do ar. Hoje foram mais de 1.000 decolagens e aterrissagens de aviões sem problemas de queda, um número expressivo. O voo TAM 3067 acaba de aterrissar com todos os passageiros extremamente vivos. Mais tarde, publicaremos o número de carros que não se acidentaram na BR-381 no dia de hoje e entrevistaremos a família de Sérgio Eubank, que saiu da cidade de Limeira, em São Paulo, e chegou a Ipatinga, Minas Gerais, sem qualquer imprevisto na estrada. Em relação à energia, são mais de 5 cidades do Brasil inteiro que estão totalmente abastecidas. Amapá é uma cidade? Tá. São milhares de municípios que não enfrentam nenhum problema de energia. Mais notícias? Acompanhem o Jornal da Meia-Noite com Maiara Bittencourt. Boa noite. Eu não te acompanho mais, para, deixa de bater. Se não sabes onde vais, porque teimas em correr. Eu não te acompanho mais. Se não sabes onde vais, para, deixa de bater. Eu não te acompanho mais.